Luana, hoje a gente não vai na casa de campo do Adilson Nourato, mas eu garanto que a piscina que vocês vão ver hoje é espetacular. Eita. Natural? Natural, Ai, localidade de Santo Antônio de Levrejé. Saímos de Mimoso, o local em que nasceu Rondon, e vamos até a região de Nobres, no distrito de Bom Jardim. Aquário Encantado, olha é a aquele aventura. Lá no Mato Grosso? É lá na região do Mato Grosso, a gente conhecendo as terras mato-grossenses, nesse programa de 10 anos do Trilhando a História, mostrando o local onde Rondon, esse grande trilheiro do mundo, o maior explorador dos trópicos, que deu nome ao nosso estado, e devemos nos orgulhar. Então a gente está seguindo os caminhos desse personagem importante para Rondônia, que é o Marechal Rondon, que nasceu no Mato Grosso. E ele esteve em Nobres? Esteve em Nobres, esteve também, olha, no próximo programa, Cachoeira de Serra Azul, negócio espetacular. Não apenas Rondon, mas os bandeirantes como Raposo Tavares, Miguel Sutil, o sertanista também, Pascoal Leme, que por lá passou. Eita, então vamos trilhar a história? Vamos lá trilhar a história na nossa casa de campo do Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais. O Trilhando a História continua a saga de contar a aventura, a história desse grande personagem responsável pelo desbravamento do estado de Rondônia. Eu falo da figura de Marechal Rondon. Estamos em Mimoso, Mato Grosso, para contar para vocês, mais uma vez, um pouco de história. Aqui nesse monumento, que lembra uma grande oca indígena moderna, como se fosse uma grande palafita, sobre as águas dessa região pantanosa de Mimoso, aonde nasceu o nosso personagem, Marechal Rondon, Cândido Mariano da Silva Rondon. Vamos contar um pouco das suas aventuras, da sua história por essa região e, claro, para além desta região. Rondon, conhecido no mundo como um dos grandes desbravadores desses trópicos. E claro, um homem que não apenas foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2 vezes, mas é conhecido principalmente pelos seus feitos em nome do Brasil e, claro, da Amazônia. Rondon, além de ser importante para o Mato Grosso, naturalmente, nascido aqui, ele também foi importante para Rondônia, principalmente durante o período da construção das linhas telegráficas entre 1907 e 1915. Além de construir as linhas telegráficas para levar a comunicação de um ponto a outro, a uma região desconhecida e inóspita, inclusive no período em que estava se iniciando a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, Rondon também tinha a incumbência de fazer um tipo de inventário, catalogação das riquezas naturais, do bioma, da geografia, da fauna, da flora e das riquezas do solo dessa região das terras desconhecidas, no caso Rondônia. É nesse período que ele então vem construindo as linhas telegráficas, saindo dessa região de Mato Grosso, com o destino a uma outra região que pertencia também ao Mato Grosso e parte ao Amazonas. Não existia Rondônia. Tanto que, em 1917, a primeira palavra que faz referência a Rondônia, em uma homenagem a um personagem que desbravou aquela região, foi através de Edgar Roquette Pinto, que escreveu um livro chamado Rondônia, uma homenagem a um personagem que desbravou as chamadas terras desconhecidas, transformando em terras de destemidos pioneiros. Rondon, então, percorre a região de Rondônia, dando nome a rios,
a acidentes geográficos e fazendo imagens e fotografias de todas as riquezas naturais e de tudo aquilo que os brasileiros precisavam conhecer. Rondon, nesse período, teve mais de 20 malárias, foi ferido 2 vezes por tribos indígenas, tentou pacificar povos, fazer contatos, ou seja, Rondon, pela primeira vez em relação à história do Brasil, tentou criar uma política indigenista ao seu modo, ao seu pensamento daquela época, já que ele era um positivista. Tanto que participou ativamente do processo de proclamação da República do Brasil. Rondon, como já falei anteriormente, também foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por conta da sua participação ativa nas políticas indigenistas, quando criou o Serviço de Proteção ao Índio. Albert Einstein, um grande físico conhecido no mundo, e a figura do ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt, que esteve com Rondon entre 1913 e 14 em uma grande expedição científica por essa região da Amazônia, que inclusive levou a dar um nome a um rio até então desconhecido, o Rio da Dúvida, ou o Rio Roosevelt, que era um rio que Rondon não tinha pleno conhecimento da sua hidrografia, do seu trajeto, do seu traçado, em 1913 a 14, um rio de 1.500 quilômetros. Rondon, esse grande personagem aventureiro, caboclo, tem não apenas muita história para contar, mas também detalhes preciosos que fazem alimentar ainda mais o imaginário do povo brasileiro. Saímos de Mimoso, pegamos a estrada e agora nos encontramos em uma outra localidade, bem simplória, mas aconchegante, de belezas naturais exuberantes. Próximo a Nobres, Bom Jardim. E aqui nós vamos num lago de muitos pássaros que nos indicaram como local apropriado para você contemplar, principalmente a natureza, esses pássaros e, claro, que a gente tenta mostrar para vocês um pouco também das belezas naturais que no passado o grande sertanista Rondon desfrutou em primeira mão. E ainda, no presente, é possível você fazê-lo também. Vamos lá, trilhar mais essa história. Se tem algo que Rondon fez muito bem durante a construção das linhas telegráficas, foi fazer um levantamento, um inventário de muitas espécies de pássaros. Inclusive, no Museu Natural de Nova York e também em Washington, há um acervo incrível das expedições que o Rondon fez com o presidente Theodore Roosevelt entre 1913 e 1914. E, claro, que as espécies daquele período das pesquisas e das aventuras de Rondon tinham uma outra representatividade de descoberta, de desvendar a Amazônia de espécies que ainda não haviam sido catalogadas. Um trabalho fantástico, verdadeiro, de um grande explorador e cientista. Mas cada um de nós carrega em si, em seu coração e em sua alma, um espírito de aventureiro, um espírito de explorador. E claro que desvendar essa natureza, contemplando esse local, este lago dos pássaros aqui em Bom Jardim, é sem sombra de dúvida uma grande aventura e uma grande emoção. E a gente falando de Rondon, do conhecimento da Amazônia, desse desbravamento nessa região, nada melhor do que conversar com um colega de trabalho, um grande pesquisador, professor da Universidade Federal de Rondônia, Gustavo Gurgel. Gustavo, nessa região aqui, em Bom Jardim, o que você conseguiu analisar no aspecto geográfico, toda essa região desse bioma, o que você verificou também de potencialidade turística para esse lugar? Incrível, né? Acho que a palavra mais próxima do que a gente pode decifrar disso aqui tudo, né? Conhecendo agora Nobres e o distrito de Bom Jardim, conheci alguns locais aqui, a Cachoeira Serra Azul, também o Rio Triste, né? Tem outros passeios. E agora aqui nesse local que é chamado Lagoa das Araras, né?
que aqui é fantástica a geografia daqui, né? A serra, né? Todas as nascentes de água, um conjunto de nascentes de águas. E aqui uma verdadeira vereda, né? Esses buritis são bombas d'água, né? Puxando essa água do subsolo, trazendo isso para cá e criando esse bioma aqui que propicia aqui as aves que vêm no final de tarde, no crepúsculo, buscar aí os ninhos e tal, para se acomodar durante a noite. É fantástico. Nobres, não é bonito, é lindo. Como eles dizem aqui. Maravilha. Obrigado, meu irmão. Legal, obrigado. Valeu. A sensação de você estar aqui no Lago das Araras, em Bom Jardim, próximo a Nobres, no Mato Grosso, é imensurável. O sentimento de contemplação da natureza e, ao mesmo tempo, de ter a certeza de que você não é especialista, você não é ornitólogo, mas basta a simplicidade e se equivaler em pé de igualdade, fechando os olhos e escutando os sons da floresta. Essa é a mais importante riqueza que nós temos nessa região. São araras, papagaios, periquitos, curicas, garças e tantos outros pássaros e espécies que usam este lago como um santuário, um berçário, um local que eles possam viver com tranquilidade, porque, claro, estão em meio à grande natureza. Basta você vir aqui, visitar e contemplar este lugar. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Aguardo todos vocês no próximo programa para mais uma aventura, para contar a todos vocês mais uma história. Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu Objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais. Põe o Aquário Encantado de Nobres, a gente mostra no Trilhando a História da semana que vem, tá? Vem aí também a Chapada, enfim, vem muito Trilhando a História, é lindo por aí, tá bom? Então, semana que vem você confere esse Aquário Encantado de Nobres, que é o meu sonho, tenho um sonho de conhecer e ainda vou conhecer, com certeza, não é isso, Renata? Vamos lá um dia?